Essa semana eu fiz 46 anos e vem sempre uma pergunta na minha cabeça. E se? Esse se, ele vem sempre desde os 40 anos de idade. Depois que eu completei 40 anos, eu sempre me pergunto, e se? E se com 16 anos eu não tivesse começado a treinar? E se com 17 anos eu não tivesse me alistado no exército? E se eu não tivesse feito faculdade de educação física? É. Hoje eu vou falar para vocês algumas coisas que eu teria feito diferente na minha juventude. Né? Eu tenho esses pensamentos já desde quando eu fiz 40 anos, né? E agora eu estou no 46º ano da minha vida. Eu fiz agora no dia 23 de abril, dia de São Jorge, conhecido como Santo Guerreiro, famoso Ogum da Macumba, né? Das religiões afrodescendentes. Cara, eu teria feito diferente o seguinte. O que acontece? Eu não teria servido o Exército Brasileiro, até porque eu acredito que eu aprendi algumas coisas e tal, mas você mais sofre do que você aprende, na verdade. Você é ralado num sistema arcaico. Você tem um treinamento da Segunda Guerra, que foi da Segunda Guerra Mundial, atrasado. Você rala, sofre, mas no final você aprende uma porrada de coisa, né? Você aprende a matar, você aprende a atirar, você aprende inúmeras coisas, atributos da área afetiva. Mas na prática, na sua vida, aquilo ali acaba sendo um atraso, porque profissionalmente não te agrega muita coisa. Você não tem proveito. E o que eu faria diferente? Eu não teria servido o Exército Brasileiro. Eu teria ido, assim, em vez de servir o Exército, eu tentaria sobrar, e aí eu investiria na língua inglesa. Se bota aí, se eu tivesse aprendido bem o inglês dos 17 anos, né, até os 20 e poucos, mesmo sem acesso à internet, sem acesso a... Porque naquela época era caro, né, pagar um curso, esse tipo de coisa. Então eu teria bem mais domínio da língua inglesa, e aí eu teria ido para os Estados Unidos. Mesmo ilegal, ia atravessar lá o deserto, e lá nos Estados Unidos eu ia tentar me legalizar, que naquela época era muito mais fácil. Se hoje em dia a galera consegue, né, agora que o Trump tá mais difícil, mas naquela época era praticamente de graça, não teria tanta dor de cabeça, né? E aí, com a documentação em dia, o registro de trabalho, eu teria me alistado no Exército Americano, que aceita candidatos até 42 anos de idade. E lá, realmente, no Exército Americano, você recebe um contrato, né, dependendo, 4, 5, 8 anos. Né? Eu conheço um rapaz, conheci ele pelo Instagram, ele é até famoso, é dos Santos. O cara entrou como soldado recruta e agora é primeiro-tenente. Uma coisa que é impossível no Brasil, nas Forças Armadas brasileiras, né? E a Força Armada brasileira, né, tanto o Exército, Marinha e Aeronáutica, ela, por não ter serventia prática, né, não tem guerra, não combate a criminalidade no Brasil, eles ficam ali naquele joguinho ali, né, gerações e gerações, né, brincando de escoteiro e dando punição em soldado porque a camisa está um pouco amassada, porque a barba não está feita, enfim. Eu não teria ido para o Exército Brasileiro. Teria investido na língua inglesa e tentado ir para os Estados Unidos. Bom, se não tivesse dado certo essa situação, eu não teria feito faculdade de educação física. Eu gastei muito dinheiro com faculdade, tempo precioso. Na época eu trabalhava como segurança do Banco Central, fazia transporte de numerário, né, transporte de valores de dinheiro, e era muito ralado. Eu trabalhava 12 horas por dia, fazia plantão 12 por 16. Era muito pesado. 12 por 16 é tipo assim, você trabalha dia sim, dia não, né? Você trabalha 12 horas e folga 36 horas. Porém, como tinha muita demanda, eu era obrigado a fazer muita hora extra. Então eu trabalhava 12 horas, 12 horas, 12 horas, 12 horas. E aí isso me cansava muito. E mesmo assim, depois do plantão, eu pegava às 7,
e largava às 7, e a faculdade começava às 7 em ponto. Era 6h30, eu acredito, 6h45, alguma coisa assim. Aí eu tinha que implorar por supervisor para eu poder sair cedo, para não perder a aula da faculdade, né? E o cara sempre me humilhava, ó, tô te dando a moralzinha hoje. Mas tinha dia que o cara, não, hoje não dá não, entendeu? Pra te atrasar, com inveja. No Brasil tem muito isso. No Brasil não, né? No mundo inteiro tem essa porra. E eu pagava caro, cara. Era metade do meu salário. Eu recebia tipo R$ 1.000 na época, né? Nos anos 2000, 2001, 2001 até 2003, 2004, foi isso mesmo. Eu recebia 1.000, pagava 400 e porrada de faculdade, entendeu? Aquela época eu ganhava bem. Naquela época o real valia alguma coisa. Então era muito difícil, cara. Era muito duro. Então eu não teria feito faculdade. Com a cabeça de hoje, o que eu poderia ter feito, né? Eu poderia ter feito um curso técnico de 1 ano, cara. Um cara que, por exemplo, que trabalha com raio-x, né? Operando aquelas máquinas e tal. Pô, ele tem um salário muito maior e menos estresse do que um professor de educação física. O professor de educação física no Brasil, ele perde 4 anos, 5 anos para ser um mero professor de academia ou dar aula com uns alunos catarrentos que enchem o saco, que não tem educação, ganha pouco, se estressa muito. Então, ao meu ver, é uma perca de tempo. Por exemplo, aqui na Alemanha, você não precisa ser professor de educação física para dar aula em academia. Você faz um curso de 6 meses, 3 meses, dependendo do intensivo que for, né? Você aprende a anatomia básica, você aprende a usar os aparelhos, né? Para você poder ensinar os alunos. E acabou. No máximo 6 meses de curso para poder dar aula. E eu fiz no Brasil educação física, aqui não foi reconhecido. E o que aconteceu? Eu tive que fazer essa licença para ser personal trainer aqui de 6 meses. Né? Bem intensivo, bem difícil, né? Porque é em alemão, mas assim, não valeu de nada a faculdade no Brasil, né? Você, na verdade, valeu eu estudei e tal, né? Mas você aprende a estudar, né? Estudar, ir para a escola, fazer faculdade, na verdade, você está aprendendo a estudar, aprendendo a memorizar. E eu teria feito isso diferente. Então, assim, claro, o que fizemos no passado é o que levou a gente a ser o que somos hoje, né? Mas nesse aspecto eu teria feito essas coisas diferentes, né? Assim, o que mais me vem à cabeça e mais eu converso com amigos, conhecidos, é o fato de ter vindo para a Alemanha, né? Não teria vindo para cá não, cara. Foi uma solução mediante a saída do Brasil, porque o Brasil não tem jeito, como vemos aí, a cada ano só piora. Eu saí do Brasil a primeira vez no ano 2001, e fui para a Itália, não consegui ficar, fiquei só 6 meses, voltei ao Brasil, e no ano de 2006 consegui vir para a Alemanha. E aqui estou até hoje. Né? A gente no Brasil tem uma visão muito errada das coisas, né? Da Europa, da Alemanha, primeiro mundo. Cara, primeiro mundo de verdade é os Estados Unidos, cara. Estados Unidos é o primeiro mundo de verdade. Eu estive lá e vi e me perguntei, e me pergunto até hoje, né? Cara, como teria sido minha vida se eu tivesse vindo para cá? Porque lá você tem a possibilidade de crescer. Aqui na Alemanha não, cara, a Europa não. O sistema europeu ele é feito de um modo que você vive muito bem, né? Você vive na linha bem, mas a partir do momento que você começa a subir, o Estado vem e te puxa para baixo. Entendeu? Aqui são muito rigorosas, as taxas são muito, os impostos são muito altos, é tudo muito difícil, é tudo muito burocrático, né? Não tem a liberdade que tem nos Estados Unidos. E a mentalidade europeia ainda, essa coisa de pós-guerras, né? As guerras mundiais, né? Que ao meu ver não foram guerras europeias, aconteceram aqui, deixou esse povo traumatizado, enfim. É outra coisa que eu teria feito diferente. Então você que é jovem, cara, presta bem atenção, analisa, não vai pela emoção. Tome a decisão mais certa para sua vida.
Se você tem um amigo, se você é jovem, tá com dúvida, manda esse vídeo para ele, beleza? Coloca aí nos comentários aí algum assunto ou alguma pergunta que eu vou tentar responder da melhor forma, beleza? Então é isso, eu teria, em vez de ter ido para o exército, eu teria aprendido inglês, teria tentado ir para os Estados Unidos, mesmo como ilegal, atravessando lá o México. Não teria feito faculdade, teria feito, né, se não tivesse dado certo lá nos Estados Unidos, eu teria feito um curso técnico rápido, sei lá, de trabalhar em plataforma de petróleo, ou esse de trabalhar como operador técnico de raio-x. São inúmeros, cara, cursos técnicos que são profissões garantidas, entendeu? Que trabalho não falta. Não falta trabalho, e você também, em qualquer parte do mundo, você consegue trabalho nesse aspecto, entendeu? Então, situações que eu teria feito diferente. Eu sei. Teria feito diferente. Então é isso, galera. Mas fazer o quê? Agora chegou aos 46, né? A vida continua. A diferença, o que é legal de fazer 46 anos é que depois dos 40, né? Não é nem a questão do 46 em si. Depois dos 40 você, assim, pelo menos eu, né? Não tem muitos sonhos, você vai vendo a vida real, né? Até os 30 anos, eu ainda sonhava muito, tinha muito sonho, 30, 35. E aí você vai lutando, 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 você vai vendo como a vida é ingrata, difícil, né? As coisas são duras. E você vai tentando se manter lúcido, né, com toda essa dificuldade que é viver nesse mundo de hoje em dia. E aí você vai vendo, vai perdendo assim aquela coisa de sonhar e construir algo diferente, né? Agora eu só penso em me manter saudável e otimista e envelhecer com saúde. Esse é meu objetivo. Então, dá um like aí, compartilha e se inscreva. Você que não é inscrito ainda, clica aí no sinalzinho aí para poder receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu? Um abraço, manda pro seu amigo e tamo junto. Valeu!